Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Hoje, na nossa consultoria, temos a presença do doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Ele tira as dúvidas sobre aposentadoria, situações do direito previdenciário e outras tais. Também contamos com a presença do presidente da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, o presidente Elias Pôncio. Vamos falar a respeito da situação dos servidores públicos, principalmente da Brigada Militar aqui no nosso estado. Para comentar sobre o cenário dos precatórios, das RPVs, o nosso especialista, o advogado, doutor Telmo Schor, em nome de Schor Advogados. Esses são os destaques do programa de hoje. Antes de tudo, hora de colocarmos a justiça em foco. Passados 35 anos da morte do marido, Sebastiana Francisca de Souza, de 93 anos de idade, conseguiu na justiça o direito de receber pensão por morte junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. O benefício foi conseguido na segunda edição do programa Acelerar, Núcleo Previdenciário, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, comarca de Pontalina. Na sentença do juiz Rodrigo de Melo Brustolin, da comarca de Rio Verde, a decisão foi a seguinte: o caso era de concessão porque ficou comprovado que o casal tinha uma união estável e que, quando o marido faleceu, era segurado do INSS. A idosa, que mora no povoado Dois Irmãos, teve 12 filhos, mas somente 2 estão vivos. Sobre o benefício conseguido, afirmou que vai ajudar nas despesas da casa e na compra de remédios. A segurada vai receber um salário mínimo mensal, além do abono anual previsto, com efeitos retroativos à data da citação da ação, ocorrida em 4 de fevereiro de 2014. A situação da pensionista serve de exemplo a que os segurados e dependentes do INSS busquem seus direitos. Por vezes, o caso contempla direito que, uma vez não pleiteado, não poderá ser exercido. Assim, o dever do segurado é ter informação, ter conhecimento. Logo, sempre estejam atentos e se municiem de especialistas na matéria previdenciária. Dito isso, vamos começar a responder aos nossos telespectadores. Você que está em casa pode interagir conosco enviando uma mensagem do seu celular para 0 operadora 9959-2042 ou ainda o e-mail para contato@programaBocanotrombone.com.br. Não se esqueça, coloque seu nome e a cidade de onde você está falando. Como eu já disse, na manhã desse domingo estamos aqui com o Dr. Luiz Gustavo Ramos, nosso consultor, nosso especialista na matéria previdenciária. Dr. Luiz, a Diva de Souza, lá de Taquara, tem 54 anos de idade, 25 anos de contribuição. Posso pedir a aposentadoria? Eu trabalho na área de calçados, na função de serviços gerais com produtos químicos. Obrigado por estar com a gente aqui no Boca no Trombone. Doutor Luiz, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos colegas, bom dia aos nossos telespectadores. E eu aproveito, Solano, para referir o enfoque jurídico, né? Aí está a importância de programas como o nosso, né? Trazer informações aos segurados da Previdência Social e a todo o cidadão sobre os mais diversos assuntos. Porque é importante que o cidadão conheça os seus direitos e que assim possa lutar por eles, né? Então, como tu bem referiste, é importante que as pessoas fiquem atentas aos seus direitos. Mas no caso prático, uma senhora de mais de 90 anos, há 35 anos o óbito do marido, conseguiu o benefício. Pois é, e se o direito foi reconhecido agora, significa que lá na data do óbito ela já tinha esse direito de receber essa pensão por morte. Então imaginem os senhores que ela perdeu nada mais, nada menos que 35 anos de benefício previdenciário, né? E muitas vezes, quando esse benefício é negado, o Poder Judiciário ainda entende que o INSS não deve ser condenado a indenizar pelos danos sofridos, o que é um absurdo. Sem dúvida. Mas vamos lá, a pergunta da nossa telespectadora. Ela tem 25 anos de atividade, né? Exatamente. 25 anos de atividade. Então, ela não teria, em princípio, direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque é necessário que a mulher tenha, no mínimo, 30 anos de atividade. No entanto, ela nos fornece um dado que talvez resolva a questão. Ela refere que trabalha há 25 anos
em contato com agentes nocivos. Ela refere cola, se eu não estou enganado. Exatamente. Então, se ela trabalha 25 anos em contato com agentes nocivos, ela tem direito à concessão de aposentadoria especial, que dentre as aposentadorias programáveis é a melhor aposentadoria, porque não há a incidência do fator previdenciário no cálculo dessa aposentadoria. Excelente. Mais uma aqui, que é encaminhada pelo nosso torpedo, 9959-2042, final do telefone 2606. Tenho 54 anos de idade e 34 anos de trabalho rural. Tenho direito a me aposentar? Bem, se esse trabalho rural foi prestado na condição de empregado rural, então e eu imagino que seja um segurado homem, né? Se ele está trabalhando há 34 anos como empregado rural, com carteira assinada, daqui a 1 ano ele implementa os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Existe ainda a possibilidade da aposentadoria do segurado especial. O segurado especial não é o empregado rural, é o segurado, aquele que trabalha em regime de economia familiar. Este cidadão tem direito à aposentadoria aos 60 anos de idade e desde que comprove que elaborou nos últimos 15 anos no meio rural. Se for uma segurada mulher, ela pode obter a aposentadoria a partir dos 55 anos de idade, desde que também comprove no mínimo 15 anos de atividade no meio rural. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz Gustavo, que segue com a gente aqui na nossa consultoria sobre Previdência. Agora, espaço da AOFS-BM, Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, aqui no Boca no Trombone, com o presidente Elias Pôncio. Presidente, obrigado por comparecer ao programa mais uma vez, mais uma oportunidade aqui da gente divulgar o trabalho da associação para os servidores aí, os oficiais subalternos da Brigada Militar. Na última segunda-feira, né, dia 27 de abril, importante encontro das associações, das entidades representativas da Brigada Militar com o governo Sartori. Né? Inclusive, daqui a pouquinho vou ler uma nota que saiu após, mas eu queria que, para introduzir o assunto, o senhor colocasse para o telespectador da Bandeirantes o que foi conversado, né? O que foi deliberado, né, nesse encontro com o governo estadual. Mais uma vez, obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos colegas aqui de bancada, bom dia aos ouvintes. Na verdade, a gente teve esse encontro com o secretário de Estado, o secretário Giovanni Feltes, o secretário Márcio Biolchi e o governador, que fez a introdução do assunto, né, iniciou ali a abertura do encontro, e o Estado, na verdade, na pessoa do secretário da Fazenda, fez a mesma apresentação que eles estão fazendo pelo interior do Estado, eles fizeram para as entidades de classe que representam os direitos dos funcionários públicos em geral do Estado. E a gente ouviu atentamente, fizemos algumas perguntas relativas ao assunto, mas ficou uma incógnita, né? O que o Estado pretende fazer a partir dos dados que apresentou. Então, como não se tem uma posição fixa dita pelo próprio secretário Feltes, de quais as medidas serão adotadas, né? Fica aquela preocupação com relação aos direitos que devem ser garantidos pela legislação, até em vista dos valores que o secretário apresentou, só para esse ano, segundo a Secretaria da Fazenda, um déficit de 5,4 bilhões, e que são dados que estão abertos, qualquer um pode consultar no site da Transparência. Bem, há uma preocupação nossa, porque agora já, a partir do dia 1º de maio, né, foi agora sexta-feira, nós teríamos direito já esse mês um reajuste que faz parte daquela tabela do governo anterior, então teríamos uma parcela agora e outra em novembro. Bom, não foi dito que seria suspenso, simplesmente que seria que se cumpriria a lei, mas não de que forma. Então ficou esse clima desagradável. O deputado Ibsen Pinheiro fez alguns comentários na Assembleia Legislativa também que geram certa preocupação, né? Com relação à garantia dos direitos da segurança, basicamente. Então nós estamos mobilizados e liberamos esta nota em conjunto das entidades de classe para que a gente possa dar a nossa posição em relação ao que está sendo feito. Vamos cooperar com o governo, mas não podemos abrir espaço para que sejam retirados, né, direitos. Perfeito. Inclusive, vou passar essa nota, né, nota conjunta das entidades representativas dos servidores de nível médio da Brigada Militar. Frente aos rumores do não pagamento dos aumentos salariais previstos em lei por parte do governo Sartori, a ASSTBM, a ABANF, a ABERGS, a AOFS-BM e a FERP-BM vêm a público dizer, primeiro, que não negociarão o adiamento do pagamento dos índices salariais contidos em lei.
As associações convocam desde já todos os servidores de nível médio para iniciar o processo de mobilização. Sendo necessário, vamos repetir e ampliar o movimento lá de 1997. Se o governo Sartori insistir em descumprir a lei, todos nós estamos autorizados a descumpri-la e entraremos em greve. Chega de pagarmos pela incompetência de governantes que durante a eleição pela sede do poder têm solução para tudo e após se mostram verdadeiros traidores. O governador Sartori assumiu o compromisso público durante a campanha pelo cumprimento da lei salarial, portanto não aceitamos nada diferente disso. Então as associações assinam e conclamam a todos os servidores a multiplicar essa nota e juntos vamos mostrar nossa força e mostrar que não estamos para brincadeira. A nota emitida na última segunda-feira, a coisa realmente está séria, né, presidente Pôncio? É um alerta que a gente está... Ninguém está dizendo que vai descumprir a lei, né? Mas esperamos que o que seja referente a nós, né, basicamente a categoria da segurança pública, que seja cumprido também. Que quando precisa, estamos sempre prontos, né, a atender a sociedade. Então, o mínimo que nos é garantido, para nos equiparar, talvez, a parte do que a nação, como é que se diz, destina aos seus policiais militares, né, para chegar um pouco mais perto, que não vai chegar perto ainda, não pode nos ser retirado. Segundo bloco, a gente vai falar mais com o presidente Elias Pôncio, inclusive, que também na mobilização ela é geral, né? Na última terça-feira, dia 28, teve paralisação aí do pessoal da Polícia Civil, né? Escrivãs, investigadores e também os agentes penitenciários ligados aí à Amaperg Sindicato. Logo mais, vamos falar com o presidente Pôncio sobre esses outros assuntos. Contamos com a presença também do nosso especialista nas demandas relativas aí aos precatoristas, aos servidores estaduais, o advogado Dr. Telmo Schor. Dr. Telmo, até fazendo um link, né? O governo estadual com dificuldade, né, de fazer o pagamento, a quitação aí dos vencimentos dos servidores públicos e também por consequência dos títulos judiciais, os precatórios e as RPVs. Mas de uma outra parte do Poder Judiciário, vem uma informação importante. Vamos dissecar um pouquinho mais ela, doutor Telmo, e passar esse panorama que existe dentro do estado do Rio Grande do Sul, via Poder Judiciário. Obrigado por estar conosco, um bom dia. Eu que agradeço, Solano, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. E como disse o presidente Pôncio, a palavra de ordem é o alerta. E recentemente o desembargador Túlio de Oliveira Martins, que é o coordenador da comunicação social do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, fez uma manifestação que é muito interessante, muito curiosa e que pouco tem sido explorada no meio político. Dentre essas informações do Poder Executivo, das dificuldades em honrar a folha de pagamento, de honrar os compromissos da dívida com a União, e de onde, afinal de contas, se buscariam recursos e se buscariam fontes para financiar todo o déficit do setor público. Além, evidentemente, dos depósitos judiciais que o Estado tem lançado mão, esse alerta veio em boa hora, porque ele trata e ele refere de também um valor perante junto ao Poder Judiciário, que são as execuções fiscais, ou seja, todos os créditos que o Estado detém frente à sociedade, frente aos empresários, frente aos seus impostos que deveria ter recebido, a execução fiscal, essa dívida ativa toda representa 32 bilhões de reais. Ou seja, só em precatórios há o anúncio de uma dívida de 8 bilhões. Quem tem 32 para receber e não paga 8, alguma coisa não anda bem. Inclusive, essa fonte de recursos, se houvesse, né, um implemento, uma alavancagem no melhoramento e na qualidade da cobrança dessa dívida, com certeza o Estado estaria possivelmente aí num outro patamar para fazer frente aí a todas essas demandas, inclusive que é a mais premente, a mais urgente, que é a questão da folha de pagamento dos servidores públicos, que não pode, evidentemente, ser atrasada. Sem dúvida, ou seja, dinheiro há, potenciais de recursos nós temos, falta o governo, o executivo, né,
botar as mãos para trabalhar nesse sentido, para fazer essa cobrança. Daqui a pouquinho mais, doutor Telmo Schor, falando aí sobre questões ligadas ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Luiz Gustavo Ramos, mais questão que chega lá de Carlos Barbosa, um abraço à Serra, a nossa audiência, do nosso telespectador, o Itacir. Sou aposentado desde 1997 como metalúrgico, aposentadoria comum, trabalho de vigilante. Posso pedir a especial? Bem, aí poderíamos tratar de um caso de desaposentação, porque não há como o senhor conseguir uma segunda aposentadoria. Então, nós temos duas possibilidades. Primeiro, analisar a concessão da sua aposentadoria lá em 1997 e verificar se essa aposentadoria que o senhor recebe já é uma aposentadoria especial ou não. Senão, talvez exista a possibilidade de uma revisão. Apesar do transcurso do prazo, apesar de terem transcorrido mais de 10 anos, talvez seja possível a revisão se essa questão não foi enfrentada lá no processo administrativo. A segunda opção seria postular uma outra aposentadoria, através de um processo de desaposentação, pedir uma aposentadoria agora, em que sejam computados todos os períodos laborados até hoje e, nesse caso, então, cancela-se a primeira aposentadoria e o senhor ficaria recebendo esta segunda, que certamente lhe será mais vantajosa. Obrigado, doutor Luiz. Continua conosco aqui no Boca no Trombone. Intervalo, breve intervalo. Daqui a pouco a gente dá sequência ao nosso bate-papo aqui sobre precatórios, RPVs, a situação do servidor público gaúcho e mais consultoria. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, vamos seguir com a nossa interatividade com os telespectadores, enviando as suas dúvidas ao doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Doutor Luiz, a Marisa, ouvi falar que a pensão da viúva será de apenas 50% do valor. Isso tem procedência? Na verdade, não será, já está sendo, né, doutor Luiz? Infelizmente. Desde o dia 1º de março, então, houve a alteração ocorreu no final do ano passado e passou a vigorar a partir de 1º de março desse ano. A partir de agora, a pensão por morte, que antes era equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o falecido recebia ou 100% do valor da aposentadoria por invalidez a que ele teria direito na data do óbito, agora não, agora mudou. Agora haverá uma cota de 50% e mais 10% para cada dependente. Citar um exemplo aqui então, Solano. Claro. Por exemplo, se o cidadão que faleceu recebia uma pensão, uma aposentadoria melhor, de R$2.000 e ele faleceu a partir do dia 1º de março, a viúva receberá apenas R$1.000, que é a cota de 50%, e mais 10% por ser ela dependente. Porque a partir de agora a pensão tem uma cota fixa de 50% e mais cotas variáveis de acordo com o número de dependentes. Se o falecido tinha esposa e mais um filho, a pensão será equivalente a 70%. Se ele tinha apenas a esposa receberá 50% mais 10%. Outra questão que chega também pelo nosso torpedo, lá de Estrela, o João. Mulher com 65 anos e sem contribuição ao INSS, pode pedir a aposentadoria por idade? Aposentadoria por idade, não existe aposentadoria sem contribuição, é necessário que existam essas contribuições. Agora, se ela está com 65 anos de idade, o que é possível de se avaliar é a possibilidade de um benefício assistencial, que é aquele benefício devido a pessoas idosas com mais de 65 anos, portanto, ou que tenham algum problema de saúde. Para esse tipo de benefício, não é necessária a contribuição. E apenas para complementar a resposta à pergunta anterior da pensão por morte, há uma outra alteração importante. A pensão por morte, antes, ela era vitalícia, ou seja, a viúva ou o viúvo receberia até a sua morte, né? A partir de agora, a partir de março, essa pensão ela pode não ser mais vitalícia, depende da idade da pensionista, do pensionista. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz, que segue conosco na manhã desse domingo.
Presidente Elias Pôncio, mais a Office BM aqui no Boca, a gente sabe, né, dessa situação crítica aí do Estado, né, na questão do pagamento ou não, né, correto dos vencimentos dos servidores públicos. Isso também há um reflexo na hora da prestação do serviço público, porque o Estado também está segurando muitos valores que deveriam ser implementados no dia a dia da segurança pública. É um reflexo e mais, como que consegue se trabalhar com essa pressão, sem saber se o salário vai vir correto no final do mês e também sem ter as condições ideais de trabalho? Na verdade, se a gente for analisar a legislação, é um contrassenso, porque a legislação referente aos policiais militares diz que o policial militar e o bombeiro militar não pode exercer atividade paralela. Então, começa por aí. Ele sobrevive com o que o Estado paga. E se o Estado não paga, ele sobrevive do quê? Então, por mais que se diga que não, quando a pessoa está preocupada lá com a manutenção da sua família, das suas obrigações, né? Que todos têm obrigações, isso certamente influencia na prestação de serviço. Por melhor que seja profissional, que ele consiga distinguir uma coisa da outra, mas sempre vai influenciar. E, infelizmente, influencia negativamente. E a gente não pode esquecer que o policial militar, ele é policial militar, bombeiro militar por 24 horas, ele não deixa de trabalhar com estado de folga. Nós temos inúmeros exemplos de colegas aí que têm perdido a vida atendendo a ocorrência fora do horário de serviço, né? Mesmo quando são orientados para não fazê-lo, acabam fazendo, né? Nós também fazemos parte da sociedade. Nós trabalhamos para a sociedade, né, nessa atividade, mas também somos sociedade. Então, os reflexos acabam em todos, em nós e na população. A gente gostaria que isso não acontecesse. Sem dúvida. Me ocorre agora um tema polêmico, até a minha produção passa. Hoje, final do Gauchão, né? Clássico Grenal lá no Beira-Rio. A gente tem a necessidade de ter o aporte de um número tal aí de brigadianos, né? Trabalhando na partida para oferecer segurança. E de parte da Brigada Militar vem a comunicação, né? Que na verdade os pagamentos que deveriam ser feitos pelos clubes, pelas entidades privadas, também não acabam acontecendo da maneira a contento. E aí? Se é a história do cobertor curto, né? Se coloca gente no futebol e gente lá na ponta, né? Quer dizer, na rua para combater o ladrão, para proteger as pessoas de bem, isso não acaba acontecendo. Também, como que se soluciona essa questão? Eu acho complicado, porque tem uma lei que diz que os clubes têm que pagar pelo serviço prestado pela brigada, porque é um serviço privado, né? Lá dentro do estádio é um serviço privado. Eu tenho a minha opinião, essa é a minha opinião particular, eu acho que os clubes tinham que honrar a parte que lhes cabe, né? Porque exigem que o serviço da brigada esteja presente. E o Estado nunca se furtou de atender às suas demandas e nem os policiais militares que estão lá deixaram de atender. Só que deveria haver como é que se diz, um consenso por parte dos clubes que eles deveriam pagar pelo serviço, porque quando o brigadiano está lá atendendo o pessoal que está se divertindo, está deixando de atender aqueles que estão na sua vida normal fora do estádio, né? Já são poucos e ainda vamos direcionar para essa atividade, né? A gente deixa de cobrir outras áreas aí e o crime está bem avançado aí no nosso estado, né? É verdade. Não é por falta de vontade de trabalho da brigada. De forma alguma. Até porque quando se oferece boas condições e se remunera bem o servidor, a coisa funciona, né? O serviço público, ele ocorre da melhor forma. Presidente Elias Pôncio, obrigado pela sua participação aqui no Boca no Trombone. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente aqui. Tá certo. A Office BM sempre presente. Doutor Telmo Schor, nosso especialista em precatórios e RPVs. O que está acontecendo? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil está se movimentando. Qual é a novidade que vem de lá? Solano, com o julgamento da emenda constitucional 62, que a considerou inconstitucional, também houve na sua modulação de efeitos uma determinação para que estados e municípios, num prazo razoável a contar de 2016, de 5 anos, passe a pagar todos os precatórios que estão atrasados sob as diversas modalidades. No entanto, há aí uma orquestração política levada a cabo pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT de São Paulo, conjuntamente em parceria com o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, e que estariam aí gestionando, fazendo tratativas para que houvesse a propositura junto ao Congresso Nacional de uma nova proposta de emenda constitucional
que retiraria esses efeitos da decisão do Supremo, que manda pagar em 5 anos, de forma a utilizar aí um termo que está muito em voga, dar uma pedalada. Essa pedalada significaria o seguinte, tirar os efeitos desses 5 anos e novamente promover e patrocinar uma moratória, que aí não se sabe ainda porque não foi protocolada a proposta, melhor dizendo, de que o prazo seria, de uma certa forma, elastecido. E o Conselho Federal da Ordem já emitiu um alerta, já fez um pronunciamento, já através do seu presidente, o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, já anunciou, já externou a sua posição no sentido de que o Conselho Federal da Ordem não vai patrocinar, não vai concordar com essa medida que eventualmente seja levada a cabo. Essa eventual proposta que venha para elastecer o pagamento de precatórios dos atrasados, além dos 5 anos que o Supremo já definiu, seria a inobservância de uma decisão exarada e promanada pelo Supremo Tribunal Federal, com que não se pode concordar. A decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, né, com a aprovação dessa ideia, né, do prefeito de São Paulo, ficaria um tanto quanto inócuo, né, não teria o efeito total. E, doutor Telmo, para a gente concluir, tivemos também uma notícia preocupante aqui no Estado, né, que é o limite das requisições de pequeno valor. Está se querendo alterar isso mais uma vez? Há um movimento, isso se ouve falar no meio político, de que as RPVs hoje que estão num limite constitucional de até 40 salários mínimos, haveria aí uma ideia, como uma forma de represar pagamentos, de se fazer uma certa economia, de se alterar então, já que não se tem como pagar todas as RPVs, então se reduz o valor da RPV. É uma medida que, a meu ver, ela também retira a eficácia das decisões judiciais, porque, afinal de contas, também muita gente já desistiu do precatório e terminou abrindo mão de parte do seu crédito para receber por RPV, porque afinal de contas são 40 salários mínimos e a RPV estaria sujeita ao sequestro, ao bloqueio por parte do juiz, e reduzir o valor da RPV significa também trair aquelas pessoas que optaram por reduzir o seu crédito e agora teriam uma segunda redução na forma da RPV. Esperamos que isso não aconteça. Dr. Telmo Schor, nosso especialista em precatórios, RPVs, direitos dos servidores estaduais. Muito obrigado pela sua participação. Dr. Luiz Gustavo, rapidinho, uma última aqui. Tenho 34 anos de trabalho e 28 anos de periculosidade. Posso me aposentar? Eu sou estatutário. É o João, lá de Santiago, Dr. Luiz. Bem, se o senhor é estatutário, nós teríamos que verificar qual é o seu regime previdenciário, porque o senhor pode ser estatutário e ter como regime previdenciário o regime geral de previdência social. O senhor pode contribuir para o INSS, isso é muito comum nos municípios do interior. Se for essa a sua situação, com 28 anos de atividade, o senhor pode ter direito à aposentadoria especial. E se o senhor contribuir para o regime próprio de previdência, da mesma forma, o senhor pode ter direito à sua aposentadoria especial, porque agora o Tribunal Federal já decidiu que se aplica aos servidores públicos a mesma normatização que é aplicada aos contribuintes do INSS no tema aposentadoria especial. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, aqui nessa manhã no Boca no Trombone. Ponto final e mais um Boca que vai ao ar na sua TV dos domingos, das 7 às 7h30. Quer assistir novamente? Você encontra a reprise lá no Facebook. Aos sábados, das 7h30 às 9h, ligue na Band AM 640. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você.